Olá! A editora Unifra lança 4 obras na Feira do Livro de Santa Maria e nossa equipe veio até a Praça Saldanha Marinho para conferir de perto o lançamento e conversar com as organizadoras. E neste primeiro bloco, eu converso com as professoras Sibila Rocha e também Ana Luísa Coiro a respeito dos livros, do livro Estudo das Mídias, Tecnologias, Reconfigurações e Convergências. Professoras, sejam bem-vindas então ao nosso programa, hoje direto aqui da Feira do Livro. Professora Sibila, a coletânea ela traz 12 artigos, que abordam as relações então da tecnologia com a comunicação. Como que foram selecionados estes textos para compor essa coletânea? Bem, este terceiro livro, ele faz parte de uma coleção que há 3 anos o Laboratório de Pesquisa em Comunicação dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unifra se propuseram a editar. E ele tem uma história, então. O Laboratório de Pesquisa em Comunicação, ele privilegia, ele estimula a reflexão, ele estimula alunos, professores, a pós-graduação, juntos pensar o campo da comunicação. Estamos em 2011, em 2009 foi lançado um livro sobre estudos da mídia, da produção ao consumo. Em 2010 tivemos um livro de práticas culturais e esse sobre tecnologias e convergências. Pois bem, como é que eles são coletados esses artigos? São professores e alunos que já têm uma trajetória de pesquisa ou estão iniciando as suas pesquisas e nós fazemos uma chamada. Dizemos os temas, as configurações, os regramentos que deve ser feito nesse livro e damos um tempo para o pessoal se organizar. Após esse tempo de organização, é como ocorre em todas as publicações, não é? Tem uma comissão que não sabe quem são os autores, que não, os artigos vão sem nome, então não embora tenha grande número, a maioria pertencentes à universidade, à Unifra, nós não sabíamos de quem era quem dos artigos. E aí foi selecionado e depois a comissão organizadora se reúne para editar, ou seja, para estruturar, configurar esse livro de acordo com uma coerência, de acordo com uma abordagem que nós tínhamos pensado. Certo, professora Ana, a escolha deste tema, o estudo das mídias, tecnologias, reconfigurações e convergências, em que sentido ele é relevante no campo da comunicação? Bom, não preciso falar sobre a atualidade do tema, mas mais do que nunca a gente tenta perceber com esse livro, tenta prospectar artigos que deem conta dessa intersecção entre as tecnologias, ou seja, a gente pode chegar a extremos, como o McLuhan falou, que as tecnologias poderiam pautar um estudo sobre a presença do homem, sobre o desenvolvimento dos homens na Terra. Bom, não precisamos chegar a esse extremo, mas devemos sim pensar que essas tecnologias estão reconfigurando todo o panorama midiático da atualidade, Então, assim, nós temos autores que falam que essa reconfiguração, embora não extingua com os meios tradicionais, e não extingue, mas ela os reconfigura, certo? A gente tem a quebra do polo de emissão das mensagens, Então, assim, quem são os emissores de mensagem? Somos todos nós, na pós-modernidade ou na hipermodernidade, como querem alguns. Então, são essas reflexões, que estão, assim, prementes, que estão urgentes no campo da comunicação, que a gente buscou trazer para o livro. E, enfim, por fim, falando na palavra convergências, é como é que, então, todas esses novos aportes que vêm por conta dessas novas tecnologias e, mais do que isso, desses novos usos, e dessas novas habilidades que temos que desenvolver, tanto quanto como emissores, como receptores de mensagens,
convergem, né, todos eles, a gente sabe, para o meio internet. Quer dizer, há artigos aqui que vão falar, por exemplo, né, um dos artigos no qual eu sou coautora, que vai falar que, bom, os mangás e os animes, as animações japonesas são muito mais acessadas aqui no Brasil através da internet do que nos seus meios originais, ou seja, audiovisual ou o impresso, história em quadrinho, né? Então, é dessa ordem a reflexão que a gente tentou estabelecer aqui. E temos como interlocutores nessa reflexão, como a professora Sibila já falou, o pessoal da pós, os professores da casa, a professores da UFSM, enfim, cada um falando sobre alguma coisa que nos remeta a refletir sobre tecnologias, reconfigurações e convergências, atuando nos estudos das mídias. E o importante também é ressaltar que esses artigos, e que nós temos um hábito lá no LAPEC, que nós conversamos e nós discutimos muito mais sobre as nossas inquietações, sobre aquilo que nós não sabemos responder, do que praticamente aquilo que nós já está sacralizado. Então, essa postura do laboratório de pesquisa, ela é investigadora e ela é algo que nos remete para colocar na pauta indagações que nós não sabemos também responder, juntos pensarmos. Eu acho que isso é um dado importante e diferente do livro, porque as respostas prontas, o que já está sacralizado, enfim, isso aí já está na maioria, né, dos encontros. Agora, inquietar, como a professora Ana disse, essas convergências que estão, essas mutações que estão ocorrendo, né, essas perguntas, o livro traz muito bem isso. Professora, essas mudanças na tecnologia, né, que nós estamos vivendo no campo da comunicação, a sociedade e os profissionais, eles estão preparados para viver esses avanços, essas mudanças? Olha, o que a gente percebe é que todos nós, né, profissionais, tanto do campo da comunicação, do campo prático, né, quanto os pensadores, digamos, aqueles que se propõem a refletir sobre isso, na realidade, a gente já está, ao mesmo tempo que refletindo sobre, atuando, né, com. Por quê? Porque, na realidade, assim, não importa se a gente está preparado ou não, a gente está sendo chamado, a gente está sendo convocado por esta, que alguns já dizem que é uma hipermodernidade, né, para além da pós-modernidade. Ela está nos convocando, esse tempo de agora nos convoca a essas habilidades como usuários, né? Então, assim, essa reflexão que a gente faz, inclusive, abarca este tema, né? Há artigos aqui que falam como é que os receptores estão lidando com essa com esse novo papel que lhes é dado de não serem mais apenas aqueles receptores, aqueles que interagem com os meios, mas não aqueles que produzem nos meios, né? Aqueles que alçam a esfera produtiva para se tornarem interlocutores dos profissionais. Então, acho que sim, a gente está atendendo também essa preocupação nos nossos debates aqui. E, professora Sibila, você também participa de um artigo que fala a respeito do jornalismo participativo, nas revistas Nova, Contigo e Cláudia. De que forma que acontece esse jornalismo participativo? A professora Ana já deu, então, algumas dicas sobre esse estudo, porque, na verdade, nós percebemos que a relação, os vínculos entre emissão e recepção, eles não estão mais sendo organizados como era até no século passado. Então, a partir dessa nova década e das tecnologias, né, o jornalismo tomou uma outra configuração com os sujeitos envolvidos. E é isso que nós estudamos nessas revistas que eu chamo de afeto, porque são revistas que trabalham exatamente com emoções, com comportamento, com modificações, e que aí trazem para a pauta da discussão como que
essas temáticas femininas, elas estão inseridas, a mulher se insere e é representada nessas revistas de afeto. Professoras, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Baú de Ideias, né, falando a respeito deste livro. Nós também temos um grande agradecimento a fazer, né, à instituição que nos proporcionou essa oportunidade, que sempre nos incentiva e nos apoia, porque a Unifra estimula a produção de conhecimento e não exatamente uma reprodução. E o que nós estamos fazendo com os nossos alunos é chamá-los para produzir um pensamento crítico, um pensamento autônomo e um pensamento cidadão. Tá certo, e nós vamos acompanhar também daqui a pouquinho mais as outras obras que estarão sendo lançadas aqui na Feira do Livro. No próximo bloco você acompanha a conversa de Nayara Lunques a respeito do livro de Psicologia da editora Unifra. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Estamos de volta com o Baú de Ideias de hoje, direto da Feira do Livro. E hoje vamos falar então com as produtoras do livro Contemporaneidade, os desafios da psicologia. Vamos falar um pouco, gurias, como é que começou essa história de criar esse livro? Por que dessa ideia de criar esse livro com tantas pessoas, com tantos escritores? Bom, eu acho importante contextualizar que esse livro ele surgiu a partir de uma iniciativa dos professores do curso de Psicologia da Unifra, tendo em vista o expressivo número de publicações que nós tínhamos e também de estudos vinculados à questão da parentalidade, discutindo a questão da maternidade e da paternidade na atualidade. Então, nós tínhamos vários professores que tinham orientações de monografia ou trabalhos de conclusão de cursos e também em parceria com outras instituições, dissertações de mestrado, que envolviam essa temática. Então, nós encontramos uma forma de trazer para a psicologia uma discussão atual sobre essa temática e que pudesse também servir de subsídio teórico para as disciplinas com as quais a gente vem trabalhando, até em função de algumas lacunas, porque o enfoque que a gente deu no livro foi um enfoque bem atual, com questões bem pertinentes e com diversas temáticas que envolvem o exercício da maternidade e da paternidade. Vocês falam um pouco sobre a parentalidade. Explique-nos um pouco sobre o que é essa parentalidade. Bom, a parentalidade, ela refere-se sobre o ser pai e o ser mãe. Então, o que significa o exercício da maternidade
e o exercício da paternidade. Então, ela vai se ocupar exatamente dessas questões e buscando, né, e a gente agora tentou contextualizar isso para a atualidade. Bom, como que na contemporaneidade a gente sabe que é muito diferente ser pai e ser mãe hoje do que há 20 anos atrás ou até séculos atrás. Então, a parentalidade, ela vai se ocupar, os estudos sobre a parentalidade, eles vão se ocupar exatamente disso, né, dessa perspectiva. E dos pais, qual a importância desse papel de pai e de mãe hoje na contemporaneidade? Não é uma pergunta muito simples de responder. Quando a gente pensa em parentalidade como exercício dos papéis, é evidente que é muito importante a presença de um pai ou de uma mãe, seja como cuidador, seja como pai ou mãe biológicos mesmo, para o desenvolvimento dos filhos, tanto numa etapa mais inicial da vida, quanto no período de adolescência e idade adulta, né? Então, é um papel fundamental para o desenvolvimento psíquico saudável das crianças, dos adolescentes e depois da gente enquanto adulto. E como é que funciona esse negócio de separação conjugal? Como é que as crianças lidam com isso? Como é que vocês lidam? A psicologia lida com a família nessa estrutura? O processo de separação conjugal, ele é dolorido para toda a família, né? Então, dependendo da forma como é desenvolvido isso, como é lidado pelo par, né? Pelo pai, pela mãe, pelos dois pais que vão fazer a separação, isso pode atingir o desenvolvimento dos filhos, né? Então, nós tratamos um dos capítulos exatamente esse processo, os desafios de proporcionar uma boa parentalidade após a separação conjugal. Então, manter a presença do pai, a presença da mãe, o que às vezes não é muito fácil, porque após uma separação, dependendo do que acontece ali naquela relação conjugal, vai existir mágoas, conflitos, e é um desafio enorme esses dois adultos não fazer com que esses sentimentos interfiram na relação desses pais com a criança, né? A gente brinca que marido e mulher pode se desfazer, mas pai e mãe é para sempre, né? Então a gente trata de uma disfuncionalidade que algumas vezes acontece, que é a alienação parental, que é quando um dos cuidadores, ou o pai ou a mãe, ele denigre a imagem do outro para afastar esse outro cuidador dos seus filhos. E isso traz uma consequência muito forte para a criança, né? Que vai se sentir rejeitada pelo pai, vai ver o pai que foi o foco da alienação parental. E isso vai trazer várias consequências para o desenvolvimento dele, né? Então a gente tem vários depoimentos de crianças que vivenciaram isso. Nós temos histórias de mães que alienam, né, a figura do pai. E o pai, de fato, muitas vezes se afasta da família, e quem fica com os filhos numa separação conjugal é a mãe. Mas não que isso seja só a mãe, a alienadora, né? Então, existem casos do pai também fazer isso. Mas isso e a criança no meio dessa guerra, a criança, o adolescente, fica numa situação muito difícil, né? Então, a gente discute um pouco isso, assim, como colocar em xeque, né, colocar em jogo a discussão mesmo. Sempre visando o cuidado das crianças, né? Todo livro ele fala sobre o cuidado das crianças. E às vezes é difícil para os adultos separarem isso, né? Então eles precisam de ajuda também. Então se dá conta, estar ciente de que os filhos têm que ficar fora desse processo, que é um processo dos dois, né? Dos dois. E a psicologia, como é que ela trata especificamente as crianças? Porque é bem difícil lidar com as crianças nesse estado de separação. Enfim, essa criação, essa nova forma de vivência, de uma nova família, na verdade, na estrutura familiar. Sem dúvidas, se o casal ele coloca como prioridade a educação e o desenvolvimento dos seus filhos, ele vai tentar separar aquilo que gerou a separação do exercício da parentalidade, né? Então é um desafio, muitas vezes eles não conseguem fazer isso sem ajuda, mas se isso acontecer,
eu acho que tem casos em que não acontece trauma, não acontece dificuldade, né? Antigamente nós tínhamos isso muito marcado, né? Filhos de pais separados vai dar problema, né? Vão desenvolver problemas patológicos de comportamento ou psicopatológicos, depressão. Hoje a gente já tem outros dados que mostram que muitas vezes um ambiente harmônico com um pai, né, é muito melhor do que ter os dois brigando o tempo inteiro e daí... Então, isso são dados que acontecem. Então, a gente tem que acreditar isso, né, para fazer com que esse processo seja menos traumático possível e que a relação desses dois adultos com seus filhos se mantenham, que essas crianças vão conseguir se desenvolver tendo aquela referência de pai, aquela referência de mãe, que é o que é importante para o desenvolvimento, né? Então, fale-nos um pouco sobre o 5º capítulo. Ele aborda um pouco sobre as mães que não podem ter filhos, os seus desejos, a impaciência de não poder ter e a sociedade cobrar. Como é que funciona essa história? Esse 5º capítulo ele foi escrito, né, pela professora Graziella, né, juntamente com outras 2 colaboradoras. E ele trata das questões vinculadas ao sonho da maternidade, né? Então, a maternidade enquanto um sonho a ser conquistado, que é algo que é bastante premente na nossa sociedade, né? As mulheres, elas são muito cobradas para serem mães e, ao mesmo tempo, elas algumas mulheres têm esse desejo, mas, infelizmente, não conseguem concretizá-lo em função de uma situação de infertilidade. Então, esse capítulo ele vai abordar essa dimensão, o significado disso, né, o quanto realmente a situação de infertilidade ela pode configurar uma ferida narcísica bastante intensa, né, para a mulher e, ao mesmo tempo, né, ser um espaço, ser uma forma de tornar-se mulher efetivamente, porque o papel de mãe ainda é muito associado ao papel da mulher, né? Então a mulher que, para ela ser mulher, muitas vezes há um discurso da sociedade que cola, né, a maternidade ao ser mulher. Então, para ela se sentir efetivamente mulher, parece que ela tem que ser mãe, né? Então esse capítulo ele vai problematizar essas questões. Tu fala também um pouco sobre a violência. No primeiro capítulo eu abordo a questão da maternidade e a violência em famílias em situação de opressão. Então, neste capítulo eu vou discutir um pouco o histórico da maternidade, né? Então, o que leva uma mãe a agredir ou a violentar, né, de alguma outra forma o seu filho. E quais as consequências que isso traz, né, para a relação que ela vai estabelecer com essa criança. Então, a gente sabe o quanto as mães também que vivem em situações de opressão, elas sofrem uma violência estrutural, um estresse, né, o desemprego, a falta de informações. E isso tudo, muitas vezes, gera um quadro em que ela se sente extremamente levada, muitas vezes, a reproduzir uma lógica de violência que é tornada algo da sua cultura, né? Então, é algo que é culturalmente inscrito naquele exercício de ser mãe, né? Então, muitas vezes, muitas se arrependem, não gostariam, mas essa dimensão ela acaba aparecendo e ela traz consequências bastante significativas para os filhos. Então, esse capítulo ele vai abordar exatamente isso. Tem um outro capítulo que fala sobre a mulher que entra no mercado de trabalho e o pai passa a ter uma importância maior. Essa é uma modificação que tem acontecido, que a gente tem observado, né? O quanto o pai precisa acabar assumindo alguns cuidados que até então não era muito comum da gente ver, né? O pai numa posição mais ativa com relação aos filhos, muito também em função da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então isso exige dele um outro jeito de ser, de fazer, de ser pai nesse contexto e também na relação com essa mulher.
É claro que para ele não é nada fácil, né? Muito menos para a mulher. Abrir mão de um espaço que até então era dela, o espaço doméstico, para que o pai possa entrar. E para o pai, por outro lado, o desafio de cuidar desse filho, de saber das suas necessidades, mas com certeza se mostrando como um pai ativo, afetivo, participativo. Com isso, há uma quebra dos padrões tradicionais da maternidade e da paternidade e a abertura para um novo jeito de ver a parentalidade, o exercício na contemporaneidade, que é o que a gente tenta mostrar nesse livro. Obrigada, então, Cristiane, Aline e Fernanda. Aonde a gente encontra o livro de vocês? O nosso livro está à disposição nas livrarias da cidade, não sei se eu posso falar quais. Então a gente tem a livraria do Frade, que fica dentro da Unifra, né? Então está à disposição na livraria Sesma e também na Nobel. E claro, com os autores também nós estamos disponibilizando, tá bom? Te agradece vocês e o Baú de Ideias vai para um breve intervalo. A gente volta já. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190, Brigada Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 193, Bombeiros. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 3921 7092, DMT. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. O Baú de Ideias está de volta e hoje é um programa especial direto da Feira do Livro. Agora eu vou falar com a professora Maria da Graça Portela, Lisboa, e com a irmã Ida Tereza Seron. Então, Maria da Graça, primeiro, bem-vinda ao programa, obrigada por participar. Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre o teu livro, né? O nome dele é Design de Joias, do projeto ao produto, coleção Gauchidade, isso. Então, se vocês pudessem explicar um pouquinho mais sobre o teu livro para mim. Eu que agradeço a oportunidade. O livro trata da aplicabilidade da teoria sobre a prática. É um momento em que a universidade vai ao encontro do mercado joalheiro, ela se integra ao mercado joalheiro. E é importante para o profissional de design contextualizar ele vai instrumentalizar para conhecer a complexidade que é e o contexto do mercado em que ele vai atuar. Daí a importância, então, de você trabalhar da criação ao processo produtivo do produto. E o termo gauchidade, ele é uma referência à identidade do Rio Grande do Sul. É um produto com identidade local para partilhar os valores, não somente os de mercado, mas também os valores sociais e os valores culturais. Tá bem, então ele é baseado nas mulheres gaúchas e o que elas procuram. Ele é baseado em todo o fenômeno que gauchidade, como um termo que possa explicar, que tenta explicar todos os fenômenos culturais do Rio Grande do Sul. Ele abrange todos os gaúchos e gaúchas, mas com certeza pensando nas mulheres que se cria uma criação de joias, uma coleção de joias. E quais as inovações que o livro traz para o mundo do design gaúcho e brasileiro também? É a primeira coleção no Rio Grande do Sul, ele é pioneiro
uma coleção com identidade regional do Rio Grande do Sul, uma coleção completa de design voltado para a cultura regional do Rio Grande do Sul. No Brasil, nós temos a Gaister, que lançou um colar, que é uma referência à flora e à fauna brasileira para se apresentar em uma feira internacional a nível de Brasil. E no Rio Grande do Sul, essa coleção é pioneira. Um trabalho com identidade, de design com identidade regional. E o que levou a senhora a escolher a área do design? Foi a fascinação por joias ou... Mais a questão de trabalhar a arte, a oportunidade da pesquisa, a criação. É fascinante, a prática do design também é muito bonita. O estudo e a prática do design são muito bonitos. E como é que é o Brasil em relação às joias? O mercado é bom ou ainda está crescendo? O mercado, ele é um potencial. O mercado brasileiro é potencial a nível mundial. E o design brasileiro, ele se destaca pela mistura dos materiais, pelo design brasileiro, as gemas brasileiras, os materiais brasileiros e também o primor artístico que os designers conseguem dar no resultado da criação. E qual a maior preocupação do design quando ele vai criar uma peça? É a estética, é o conforto? O designer não se preocupa somente com a estética. É também a preocupação do design no processo de criação, questões com relação à ergonomia, à tecnologia, ao meio ambiente, ao processo produtivo. O design ele se envolve desde o processo de criação até a qualidade final do produto. E o que o aluno de design precisa ter para ingressar no curso? É força de vontade, criatividade? Todo profissional, eu acho que independente de qualquer curso, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser incansável na sua busca, ele tem que pesquisar, ele tem que ser curioso e ele tem que ser disciplinado para buscar esse material e dar conta dessa pesquisa, trazer resultado, fazer diferença. É a boa vontade e o gosto também por uma atividade que é voltada para a arte, mas que também tem questões técnicas para resolver. E quais são as peças mais difíceis de conseguir aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul também? Olha, no design de joias, uma grande dificuldade, que é uma questão muito localizada, nossa, aqui, e também para as pequenas empresas, é a questão de conseguir as gemas calibradas para atender os projetos. Porque os laboratórios de gemas, eles querem vender em grande quantidade e às vezes a demanda não é tanta. E aí no projeto ele pede a especificidade da gema e aí tem uma dificuldade para encontrar naquela medida. Mas o Rio Grande do Sul, o Brasil é rico em gemas, em metais. Tá bem. E quais são as peças mais pedidas pelos clientes? Tu diz em relação à coleção Gaúchidade? Isso em relação ao design em geral, o que os clientes mais procuram? O design ele é eclético, ele tem uma variedade de gosto, de modelos, mas a joia, a mistura do metal com outros materiais como a palha, o couro, é muito pedido. E para a senhora, qual que é o melhor material de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com o metal. E a gema, a joia mais tradicional. Também agregando o couro. Tá bem, então. Muito obrigada pela sua participação no programa. Espero que a gente entre em contato novamente, né? Para próximos encontros. Bom, obrigada. E agora eu falo com a irmã Ida Tereza Seron. Se puder passar o microfone para ela ali. Aí, isso. Tudo bom, irmã? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade também de apresentar a minha obra. A gente que agradece. A senhora poderia ler o poema da página 20? Um poema de Siddhartha em verso? Isso. O livro que eu estou lançando? Esse mesmo. Mas vai tirar a surpresa dos meus leitores? Ah, mas eu acho que depois eles podem ter um gostinho, né? De ter a autora recitando um dos poemas mais bonitos do livro. Você que selecionou? Eu que escolhi ele. Da página 20? Isso, da página 20. Então vamos lá. Que tu sejas
porque te amo, eu não te quero. Não te possuo porque te quero. Porque te amo, eu te venero. Porque sou livre, não te escravizo. Não te domino, eu te humanizo. Porque sou livre, de ti preciso. Ai, parabéns, muito lindo. É um dos meus preferidos do livro. Mas obrigada, então quer dizer que eu já tenho uma leitora. Já tenho uma leitora e uma fã. Muito obrigada, pois esse livro foi escrito num período em que eu licionava, claro, ainda, e você não havia nem nascido. Escrevi em 78, 79, finalizei em 80. E hoje é que Siddhartha em versos vem à luz. Boa leitura. E como é que a senhora teve a ideia da criação desse livro? De onde surgiu a inspiração? A inspiração, ora, como eu relato na introdução, foi um período em que havia muitas transformações na sociedade, na vida religiosa também. E eu, como professora de literatura, havia lido e trabalhado a obra de Hermann Hesse, Siddhartha. E escrevi muitos poemas e na hora de organizá-los, ainda na época, em 1978, 1979, resolvi organizá-los na mesma formatação do próprio romance Siddhartha em versos. E aí os personagens que estão atrás do livro, né, no verso, que a senhora fala, são os personagens também baseados desse romance. São duas realidades. Dos poemas, não são. Dos poemas, alguns têm a ver, outros não. O que tem a ver diretamente com inspirado no romance são as introduções dos 12 capítulos, que eu chamo de nanoromance. Não sou especialista em romance, não. Mas eu fiz uma ficção introdutória a cada um dos 12 capítulos. Se o leitor fizer uma leitura autônoma das 12 introduções, ele terá um nanoromance. Aí sim tem a ver com os personagens do romance Siddhartha, mas atualizado. Agora, os poemas, eles são pontuais, eles têm a ver com muitas realidades, pessoas que passaram pelo meu caminho, que eu observei, vidas conturbadas de muitas pessoas e vidas realizadas de muitas pessoas daquele período 78, 79, aqui em Santa Maria. E qual seria a mensagem? Só aqui em Santa Maria, porque a inspiração começou no auditório do Centro Cultural de Salvador da Bahia, onde eu participava com um grupo da Escola de Pais daqui de Santa Maria. Um deles que estava lá comigo veio aqui pedir autógrafos e ele não sabe desse detalhe. Mas lá nasceu a inspiração, brotou a inspiração. E qual seria a mensagem do livro? Esse livro ele traz uma mensagem para a vida dos valores, princípios, fé, espiritualidade, solidariedade, amor, fidelidade, amor também. E, acima de tudo, um amor que transcende a realidade terrena. E o que inspira a senhora a escrever? O que me inspira a escrever? Não sei. Não sabe? Preciso escrever. Precisa, uma coisa natural, às vezes então. acordo madrugada com um poema pronto. Ah, sim. Isso acontece comigo também. Que bom, quero ver o seu livro daqui um pouco. Ai, pode deixar, eu mando ele especialmente para a senhora. Tá bem? E o que a gente sabe, a gente tem as nossas raízes um pouco em comum, né? Que nós temos família em Canguçu, então o que fez a senhora decidir sair de lá para estudar? Realmente, eu estou assim conhecendo uma conterrânea também de Canguçu, minha terra, nossa linda terra. É que eu, quando tinha 12 anos, eu pedi para o meu pai, uma vez que lá, naquele tempo, não tinha estudos além do curso primário, que era de 5 anos, eu pedi para ele que eu queria ficar irmã e de lá, então, no ano seguinte, eu fui para Bagé para a continuação dos estudos em busca da minha vocação de professora irmã franciscana.
Bem, e a senhora tem mais algum livro no caminho? Está pensando em No escrever? caminho? Estou precisando que você me ajude, de tantos que tenho. Tenho 4 no prelo. 3 de poesias, de uma coleção chamada Poesia Viva. Um sobre, no prelo, na editora da Unifra, que está nos, assim, dando todo este apoio para a divulgação e publicação destas obras. E 3 estão sendo ilustrados pelos alunos do design. E um outro, o 4, está, assim, é sobre as festas do Divino Espírito Santo, folias e bandeiras. E tenho, assim, uma turma de 8 a 12 quase prontos, esperando a vez deles. Então, no total, com esse lançamento, são 12. Essa é a minha meu 12º lançamento em obras, livros. Também muito obrigada pela sua presença no programa. Eu que agradeço a TV Unifra, a instituição Unifra, onde também fui professora, e agradeço a irmã Irani, agradeço a demais pessoas que foram mecenas para esse livro. A minha província, a irmã Clarice, a provincial, professor Jorge Luiz Cunha, que deu um grande apoio para que esse livro pudesse vir à luz, e a irmã Irani. Esse livro, através de Jorge Luiz Cunha, está sendo colocado em todas as instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul, particulares e também privadas. E através da irmã Irani, da editora, o livro está sendo espalhado em todas as obras e comunidades de irmãs franciscanas pelo Brasil afora. A todo esse apoio, muito obrigada. A gente que agradece a sua participação aqui. Obrigada. E encerramos agora o programa especial sobre a Feira do Livro 2011. Deixa a leitura entrar na sua história. A gente volta na próxima semana. Tchau!